Então vamos passar rapidinho aqui. O Jung questionou a primazia da consciência, compreendendo que há algo mais que ela dirigindo o sujeito. Veja a diferença de Freud. Freud vai dizer que esses conteúdos dirigem o sujeito porque eles estão reprimindo-os, pedindo passagem. O Jung vai falar de um inconsciente muito maior do que o reprimido. Tá, para Freud o inconsciente não é só o reprimido, mas tudo bem, isso não interessa para a gente agora. O que o Jung vai falar a respeito do inconsciente é de que existe um grande gerente. E isso não tem para Freud. Um grande gerente e organizador, não tem. É Jung que vai dizer. Então imaginem que, se a gente pudesse estabelecer um círculo assim, existe um meio, que é a psique. Tá? Existe a psique e existe um centro, que é o self. Aonde que está o ego? Aqui no centro? O ego está lá, ó, bem na periferia, a parte da consciência e o centrinho ali. Ele é o centro da consciência. Mas nós na nossa ignorância achamos que somos o centro da psique. Achamos que governamos as nossas atitudes, que decidimos, e aí é quando eu disse para vocês, todo mundo já leu O Homem de Bem, e por que não faz como? Porque nós não governamos os nossos comportamentos. Então, ao invés de estar aqui como um ego, achando que tem que forçar mais para a gente conseguir empurrar para onde a gente quer, a gente vai diminuindo o nosso desejo egóico e dizendo, meu Deus, que centro é esse? Que centro é esse que me governa? Quando eu tenho mágoa de uma pessoa, é muito mais fácil eu conseguir olhar para este centro que me conduz ao perdão, porque as coisas passam, aprender com essa experiência e ir lidando com essa raiva, com essa mágoa, do que eu tentar me vingar, do que eu tentar fazer as coisas acontecerem, do que eu tentar fazer mudanças externas. Isso é o ego lá alopradinho, achando que vai fazer acontecer no mundo. E aí chega uma hora que ele cansa e ele diz, meu Deus, as coisas não funcionam como eu queria. Como então que estão funcionando? E aí ele vai descobrindo o centro. Entendem? Ou não? Sim? Então olha só. Para vocês, eu queria trazer essa ideia do integral. Por que riram? Por causa do arroz? Mas né? Eu queria trazer para vocês a ideia do homem integral, porque é um conceito importantíssimo dentro da psicologia espírita. É um conceito muito importante que tem a ver com o inconsciente. Quando a gente está falando do conhecimento do inconsciente, nós estamos falando do quê? Da busca da integralidade humana. Porque se eu estou só essa partezinha, não estou integral. Tá? Eu trouxe aqui só para vocês pensarem, que eu acho bem legal essa analogia, de que dá para diminuir essa luz, eu acho que ele nem está lá em cima. Mas então não dá, vamos lá. Imagina aqui ó, o arroz integral, aí esse aqui é o arroz amarelo, você está lá? Só para eles verem aqui, o arroz integral, o arroz amarelo e o arroz branco. Qual que é o mais bonito? Polido, descascadinho, né? Tirou toda aquela desgraceira ali, que demora mais para cozinhar, que não sei o que, né? Então vê que fica lindo, aquele arroz polido, parece um cristal, né? Bonitinho, limpinho. Mas daí a gente vai descobrir que o arroz, depois de processado e refinado para ficar bem lindinho, ele perde 75% do seu valor. Entende como somos nós? Para ficar bem bonitinho como a gente está aqui, a gente perdeu 75% do nosso valor, mais, né? Porque ali é do arroz, né? Muito mais do nosso valor. Por isso que eu digo que nós não cometemos grandes atrocidades, mas não fazemos grandes coisas boas. Porque para ficar bonitinho, nós estamos jogando fora o nosso valor. Para não ter raiva, para não ter tristeza, nós estamos jogando fora a nossa energia que nos conduziria às grandes realizações. Porque a hora que Jesus precisou constranger, ele constrangeu, não constrangeu? Não estou dizendo que a gente tem que sair constrangendo as pessoas, que a gente tem a autoridade moral dele. Mas eu estou dizendo que na hora que precisava constranger, ele chamava de hipócrita. Ele fazia contrário ao que as pessoas estavam ali dizendo e atestando. Se ele não tivesse uma energia agressiva dentro dele, não conseguia fazer isso. Mas uma energia agressiva canalizada para uma construção ou para uma destruição consciente. É diferente da gente gritando em casa. Entende?
Então, essa analogia do arroz, eu não vou gastar muito tempo, mas só para vocês guardarem essa imagem de que nem sempre aquilo que parece mais bonitinho, ele tem mais valor. Na nossa sociedade obsidiada, como diz o Fábio, né, a gente acha que o mais bonitinho é o que tem mais valor. E não é. O integral quer dizer que não sofreu diminuição ou restrição, qualidade do que é total, completo, que não falta nada de essencial, mas eu não vou ter tempo de discutir isso aqui. Eu quero trazer para vocês o conceito de homem integral. Ele está no livro O Homem Integral, esse daqui, e tem uma definição bem semelhante. Gente, eu tenho quase certeza que não está ali. Não sei se eu não fiz lambança, mas ele tem uma definição bem parecida na Atitudes Renovadas. No mês que vem eu falo isso para vocês. Então, Joana diz assim: o Espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral na sua valiosa complexidade, corpo, perispírito e espírito, amplia os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo físico. Então, a integralidade do ser humano, nós estamos falando desta perspectiva, de que nós não somos só um corpo, de que nós não somos só uma matéria, mas de que somos um perispírito, que somos um espírito, e a este conceito de espírito nós estamos acrescentando toda uma perspectiva dinâmica. Na medida em que nós assumimos como espíritos imortais, com todo este reservatório, pedindo passagem, exigindo realização, com a nossa centelha divina, com tudo isso que nós estamos falando, aí nós somos criaturas integrais. Para quantas encarnações vocês acham? Aí essa discussão a gente já fez. Psique, consciente e inconsciente formam um sistema fechado. As tendências não são eliminadas com a repressão. E aí vamos só ler essa parte aqui para a gente terminar e fazer o intervalo. Isso está no livro Desperte e Seja Feliz, a Joana falando da repressão. Há um conceito equivocado que trabalha em favor da transformação moral das criaturas e, por extensão do mundo, a golpes de violência, de policiamento e punição dos erros, assim como através de atitudes severas em relação aos delinquentes, aos viciados, aos ignorantes. Enquanto viger essa conduta, menos provável se tornará a conquista dos valores éticos pela sociedade e da planificação íntima pelos indivíduos. A repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso. É fomentadora da dissimulação, do suborno, da indignidade disfarçada de virtude. Somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. A doença solicita medicação e a ignorância exige esclarecimento. Então, embora seja um contexto um pouquinho diferente, mas nós estamos falando do processo de repressão, e que este processo de repressão, ele é contra o equilíbrio e contra o progresso. Que essa representação fomenta a dissimulação, o suborno, a indignidade disfarçada de virtude. É a gente. A gente faz para o outro nos amar. Tem de ser suborno, não é? Eu tô fazendo uma coisa para o outro fazer o que eu quero, suborno. Né? A gente cria comportamentos disfarçados de virtudes, a gente tem comportamentos de dissimulação, a gente diz que ama sem amar, a gente chama de amigo quem a gente queria chamar de qualquer um. Não, e a gente acha que isso é transformação moral. Não é. Isso é um processo de retrocesso. Vocês podem ver que nós estamos trabalhando há bastante tempo o inconsciente, vai trabalhar mais a estrutura do inconsciente dentro da perspectiva junguiana, porque essa é a base, sabe? Talvez em alguns momentos eu seja repetitivo com vocês, mas entender essa dinâmica de consciente e inconsciente, ela é importantíssima, porque senão o conceito de sombra fica superficial, o conceito de persona a gente não consegue entender, a gente não consegue incorporar essas coisas. Por quê? Porque não entendeu o básico, que é a dicotomia entre o consciente e o inconsciente, tá?
Essa frase aqui, faltou eu passar para vocês, está no livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles, e é uma frase aterroradora, porque ela diz: não são poucos os indivíduos que refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto mascaradores dos seus conflitos. Gente do céu, que repercussão essa frase, né? Quantos de nós aqui será que buscamos a religião para de alguma maneira evadirmos a nossa realidade? Porque lá a gente é bem bonzinho, lá as pessoas tratam a gente dessa forma, porque lá ninguém fala de sexo, então a gente também não precisa falar de sexo. Masturbação, então, meu Deus do céu, não chega esse conceito numa doutrina religiosa. Então a gente vai para lá porque lá a gente não fala das coisas do mundo. Tem muitas doutrinas religiosas e algumas pessoas que trabalham dentro dos centros espíritas nessa perspectiva de reforçar os tabus. E aí nós vamos para os lugares onde os tabus são reforçados, porque daí nós não precisamos ter contato com esses conteúdos. Olha que delicado. Uma instituição religiosa que poderia auxiliar o sujeito ao autoencontro, dependendo da forma como nós fazemos a manutenção dessas práticas e da forma como o sujeito vivencia essas práticas, ele vai se escondendo mais do que se conhecendo e mascarando os seus conflitos por trás de comportamentos nobres, porque são comportamentos aparentes. Então, essa frase da Joana, eu digo que é aterroradora porque ela nos faz pensar muito. O quanto que uma parte de nós pode desejar estar no meio religioso, porque no meio religioso nós negamos a parte humana. Nós negamos o corpo. Quantos textos vocês vêm falando da importância do cuidado com o corpo? Muito poucos. Mas o corpo é um instrumento precioso que Deus nos oferece para estarmos na Terra. E para falarmos do Espírito, nós negamos o corpo. Para falar de Deus, nós parece que precisamos negar o prazer. E aí nós vamos negando tudo que está supostamente aqui embaixo, da materialidade, do prazer, do corpo, né? Dessas expressões que são consideradas mais baixas, mas que são materiais, numa suposta evolução, mas que estes textos nos fazem pensar que não tem nada de evolução aí. Tem sim é conflito, tem mascaramento. Então, ao invés de estarmos evoluindo, nós estamos nos atrasando mais. Nós estamos atrasando o nosso adiantamento. Então essa eu acho que é uma reflexão muito oportuna para nós, espíritas, e para que nós pensemos as nossas práticas nos centros espíritas. Será que nós temos práticas que estão de alguma maneira favorecendo isso? De que as pessoas se refugiem, de que as pessoas se escondam? Né? Será que quando a gente faz uma palestra sobre orgulho, a gente está fazendo uma palestra incentivando as pessoas a contatar o seu orgulho, ou uma palestra falando da proibição do orgulho, que a gente não pode ser orgulhoso, que não sei o que, incentivando as pessoas a reprimirem mais? Nós não estamos fazendo apologia ao orgulho, como a gente estava discutindo ali no intervalo. As leis morais, elas estão muito claras enquanto diretrizes, e a doutrina espírita tem que nos auxiliar nessas diretrizes. Mas elas são diretrizes, elas são norte. Eu não posso querer me impor uma coisa agora, como a gente impor uma leitura de um livro de anatomia da medicina para uma criança de 5ª série. Não vai dar certo. Nós não vamos incentivar ela a não ler, mas nós vamos incentivá-la a ler o que está à sua altura do seu conhecimento. Então, essa é uma reflexão que eu considero muito profunda para as nossas casas espíritas, que é: será que nós estamos incentivando as pessoas a se negarem, a não olharem para si, a cuidarem mais do comportamento alheio, de atender o mundo alheio, ou de se conhecerem, de adentrarem o seu mundo interno, mostrando que nós a amamos e as compreendemos do jeito que elas mesmas são? Esse é o aspecto mais importante. Amar e compreender as pessoas do jeito que elas são, que é um processo
de duas mãos, porque nós temos que aprender a nos amar do jeito que nós somos e ao mesmo tempo amarmos o outro do jeito que ele é. Agora, se nós não conseguimos fazer isso conosco, de amar no sentido de aceitar as nossas imperfeições, as nossas limitações, como que a gente vai tolerar alguém? Como que a gente vai compreender alguém se a gente é incapaz de se compreender? Então a gente tem um comportamento de compreensão, um comportamento de tolerância que a gente aguenta um tempo, mas não uma tolerância verdadeira. Porque se eu não consigo suportar os meus defeitos, se eu não consigo suportar as minhas mazelas, não consigo suportar os dos outros. Então essa fica para vocês pensarem, sabe? Porque é muito importante. Eu acho que toda vez que a gente está à frente de uma tarefa, depois que a gente estuda Joana, a gente tem que se perguntar, será que eu estou favorecendo o desenvolvimento das máscaras? Será que eu estou favorecendo o desenvolvimento de um ideal inatingível ou estou facilitando as pessoas se conhecerem? Eu lembro no grupo de emoções que eu coordenei durante algum tempo, como era difícil as pessoas começarem a falar das suas emoções. Depois o grupo vai pegando o ritmo, tem gente que não suporta, então enquanto não está trabalhando bem as emoções, vai indo. Aí na hora de eu falar das minhas raivas, tinha um monte de gente que não ficava, porque daí eu tenho que falar no grupo, olha, eu tenho raiva nessa situação, nessas pessoas ficavam constrangidas. Teve pessoas que a gente terminou o curso e que não conseguiam falar das suas emoções na frente dos outros. Mas pelo menos ali nós estávamos criando um espaço e de repente outro dizia, nossa, mas sabe que eu também tenho essa raiva, sabe? E todo mundo vai se identificando. Mas antes de nós falarmos isso, cada um estava se sentindo um monstro. Como se só eu sentisse aquilo, como se só eu vivesse isso, mas como que eu sei se só eu? Está todo mundo escondendo também. Não que isso seja um defeito, né? A gente estava falando ali com a Graça, não é que isso é um defeito, isso é o nosso nível de evolução. Nós estamos num nível de consciência que nós fazemos este processo de repressão, não é consciente, nós não somos maus, nós não somos terríveis. É o nosso nível de evolução, a gente dá conta e vai jogando, não dá conta e vai jogando. E na medida que a gente vai buscando outros níveis evolutivos, a gente vai conseguindo acessar naturalmente. Não pode ser um processo artificial, ele tem que ser uma consequência. Então, isso aqui não vai dar tempo, mas eu vou falar depois. A gente precisa sair de uma dicotomia, gente. De um lado é bom e outro lado é ruim. A gente está falando de energia psíquica. Tudo é nosso. Tudo é bom nesse sentido. Só precisa ser canalizado. Só precisa ser conscientizado. Mas não, a gente está saindo dessa perspectiva de bom e mal, porque mal não existe. A gente já tem isso textualmente, de que o mal não existe. A ausência de bem é uma coisa que não existe. Essa energia, ela está ali. E na medida que ela é canalizada de um jeito, ela vai ter um reflexo. Na medida que ela é canalizada de outro jeito, ela vai ter outro reflexo. Então, essa perspectiva é para que a gente saia de uma noção de bem e de mal, de certo ou de errado. Claro que tem certos e errados, mas eu digo, olhando para dentro da gente, tudo é possível. Porque Deus permite a gente ser desse jeito. Se não pudesse, Deus nos proibia. Deus nos matava, Deus nos eliminava. Se Deus permite, é porque isso é um processo. Entendem? O que você ia falar, Fábio? Esse lado de você compreender isso aí dentro de uma autoavaliação é importante. Mas é importante também saber que o outro também está nessa mesma autoavaliação e essa compreensão na vida hoje é fundamental para a sociedade se... Para conviver, né? É fundamental, mas eu vejo, Fábio, que se a gente não fizer isso com a gente não vai fazer com o outro, né? Então, por isso que eu sou textual em dizer, ninguém consegue tolerar o outro, ninguém consegue amar, respeitar, compreender os defeitos do outro, se não fizer isso consigo mesmo. Né? A nossa relação mais íntima é com a gente, se a gente não fizer com a gente não vai fazer com o outro. Mas o mundo melhor, ele passa por aí, né? Por essa perspectiva de entender o outro dentro das suas necessidades. E aí eu estou olhando uma pessoa agressiva, ou estou olhando uma pessoa perversa, estou olhando uma pessoa e eu olho com uma compreensão de dizer, meu Deus, como será que esse ego foi se estruturando? Por que será que essa pessoa se apresenta desse jeito? Eu estou falando de fazer diagnóstico, tá? Eu estou falando de a gente pensar, né? Que as pessoas se apresentam assim, a gente olha um delinquente, a gente combate que tem que morrer, que não sei o quê, mas quando você vai ver a vida do sujeito, as outras encarnações da pessoa, você diz, meu Deus do céu, né? Será que se eu tivesse nessa condição eu dava conta? Estava a gente vindo no carro falando de um caso,
A gente tinha 2 meninas lá na evangelização, que uma era gordinha, branquinha, bonitinha, um amor, doce, querida, e a outra era a irmã dela, negrinha, de cabelinho curtinho, um diabinho para lidar. E aí teve um dia na evangelização, nem era psicóloga, era muito novo, e eu fui conversar com essa que era um diabinho, porque eu falei, meu Deus, não pode uma criança ser assim. Elas eram irmãs, mas a moreninha, depois eu fui descobrir que ela era adotada. E a mãe tratava dessa e não tratava daquela. Então, num dia, as 2 se cortaram. A mãe levou a branquinha para o tratamento e deixou a negrinha sangrando dentro de casa para ela aprender a não lidar com aquilo ali. Então, você imagina como que essa pessoa vai constituindo, formando a sua personalidade e, de repente, ela está a ponto de matar todo mundo e a gente chama ela de delinquente. Mas o que o mundo foi fazendo dessa pessoa e o que essa pessoa foi fazendo do que o mundo ofereceu para ela, para que ela seja assim? Aí a gente tolera de verdade. Aí a gente está amando de verdade. Porque a gente não está numa superficialidade. Cada um é assim, cada um tem sua evolução. A gente está aceitando porque a gente entende que a pessoa não é assim por acaso. De que existe um percurso, existe uma construção. E a gente está olhando tudo isso que existe por trás daquilo que está aparecendo. Aí a gente está tolerando, compreendendo, respeitando. Então, só para prejudicar a cabeça de vocês, eu vou trazer uma frase aqui. 2 frases. 3 frases, mas é para terminar. Olha só. Em busca da verdade. É do mesmo livro, as 3. Joana diz que nós precisamos estar abertos às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo chamado lado mal, pela exteriorização do eu demônio, sobrepondo sem violência nem conflito eu angélico. Gente, olha que coisa linda! Nós precisamos estar abertos às manifestações existenciais sem repugnância do chamado lado mal. Sem uma sobreposição violenta do lado bom, porque daí não é um lado bom. O genitor, no entanto, misericordioso, que não censurou o desertor e recebeu-o com júbilo, tampouco procedeu com reclamação em referência ao filho magoado. Olha a postura de acolhimento. Deus nos acolhe, nos oferece todo o tempo, tudo que nós precisarmos. Por que nós vamos querer assumir um papel de um suposto Deus, de condenação, de regra, de lei, se Deus, que é um Pai amoroso, não faz isso com a gente? E aí a frase para perturbar era essa daqui. O ajustamento do anjo com o demônio interiores. Falar do consciente e do inconsciente. Falar de matéria e de espírito, de prazer e de regra, é falar do ajustamento do anjo com o demônio interiores. Porque tudo está dentro de nós e precisa de um ajustamento. Não precisa de nenhuma eliminação. Não precisa de nenhuma castração. Precisa de ajustamento. Fica claro isso para vocês? Que bom. Eu fiquei satisfeito com o encontro de hoje. Vocês ficaram? Mês que vem, nós vamos falar da estruturação psíquica junguiana. Então, hoje nós falamos de Freud, no próximo encontro nós vamos falar de Jung.